amém? Glória a Deus, aleluia, estamos de volta. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e que a nossa vontade livre nos leve a louvar e adorar a Deus em todo o tempo, com toda adoração e súplica, amém? Acabamos de ouvir aqui, né, a passagem de Paulo e Silas. Hello, seja bem-vinda. O vídeo pausou, mas já voltamos, amém? Então, essa primeira parte da live foi só para dizer sobre o tema Código Moral, a chave que só você pode abrir. E aí, resumindo, o que nós falamos? Nós falamos que Deus foi tão maravilhoso quando nos criou de um modo tão perfeito, a imagem e semelhança dele, que o que Deus fez? Nos deu o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é a chave que eu e você temos. É a chave que só nós podemos usar. E aí nós compartilhamos o texto de Atos 16, onde Paulo e Silas estão na prisão, estão passando por uma tempestade, estão passando por uma situação terrível, estavam presos. Mas mesmo assim, eles escolheram orar e adorar a Deus. Então hoje Deus nos permitiu escolhermos estarmos aqui, por exemplo. Nós estamos aqui juntos, adorando a Deus, louvando a Deus. Nós fizemos essa escolha de estarmos aqui juntos. E você escolheu, né? Eu fiz o convite para estar na live para várias pessoas, né? Assim, várias pessoas escolheram fazer outras coisas ao invés de estar na live. Um exemplo, né, que nós estamos dando aqui. E Paulo e Silas, eles poderiam ter escolhido como é que a gente pode dizer? Eles poderiam ter escolhido praguejar a Deus, né, amaldiçoar a Deus, ao invés de adorar a Deus. Mas Paulo e Silas, mesmo estando presos porque estavam servindo ao Senhor, eles escolheram adorar a Deus. Eles oraram e adoraram. Amém? Amém! Mas tamo junto, tia Dulce, todo mundo que tá chegando aí, Deus abençoe. A live cortou no início, mas a gente vai continuar, amém? E nessa primeira parte, nós falamos disso. Da chave que só você pode usar, o livre-arbítrio. Só você pode escolher. Então, Paulo e Silas, eles estavam presos, mas eles escolheram adorar a Deus. E aí houve um terremoto. As portas da prisão se abriram e eles ficaram livres. Então, eu quero profetizar nessa noite sobre a minha vida e a sua vida, sobre as nossas famílias. Não importa a situação que você está passando, vamos profetizar para a nossa cidade, estado e para o Brasil também. Não importa essa situação que nós estamos passando, vamos decidir continuar crendo, louvando e adorando a Deus, porque Deus vai nos dar vitória. Amém? Não há situação na nossa vida que seja permanente. A única coisa permanente é a salvação que Deus nos deu e a vida eterna. Tudo mais aqui é passageiro. Eu não sei qual a maior luta que você enfrenta hoje, mas eu tenho para te dizer, é passageiro. Amém? Vai passar. Vai passar. Nós temos aqui na live de hoje, participando aqui conosco, né, uma mulher que venceu o câncer. Não é mesmo, amada? A irmã venceu o câncer. Então, passou. Ela sofreu muito, mas passou. Então, não sei o que você está sofrendo hoje. Hoje eu recebi uma boa notícia, eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos. Hoje recebeu alta uma senhora pela qual nós oramos aqui na live, que ficou entubada, como outra pessoa também que a gente já orou aqui na live, que esteve entubada, e hoje essa mulher recebeu alta, essa outra pessoa que nós oramos também recebeu alta. Então nós adoramos e alegramos em Deus. Meu irmão, Deus não está preocupado quantas pessoas que tem agora ao vivo nessa live. Deus não está preocupado quantos que vão assistir depois, mas Deus está preocupado comigo e com você. Deus está preocupado comigo, que mesmo que seja difícil para mim muitas vezes,
pelos problemas que a gente passa, tá aqui toda terça-feira, mas Deus está preocupado que eu use a minha vontade livre para fazer aquilo que Ele colocou no meu coração. Deus hoje só está preocupado que você use a sua vontade livre para fazer aquilo que Ele tem colocado no seu coração. Amém? Então escolha a vida. Escolha adorar a Deus, escolha orar, escolha buscar a Deus, porque não adianta, irmãos. A nossa vontade é livre, ninguém pode fazer isso por você. Amém, a irmã está dando testemunho aí, né, Heloísa? Glória a Deus. Vence, glória a Deus, sim. A nossa irmã Heloísa, pastora também, né? Glória a Deus pela sua vida, seu testemunho muito edificou a nossa vida, né? Ela lutou contra o câncer e venceu. Hoje ela está curada, né? Então ela passou situações que só ela sabe. Ela passou dias, né? Provavelmente, né, irmã? Quiser entrar ao vivo e falar, pode entrar, irmã. Só chamar aí o convite, que você já participa ao vivo e já dá seu testemunho. Oh, glória a Deus! E eu não falei do início, mas se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí nos comentários, amém? Então, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: a chave que ninguém pode tomar de você é o livre-arbítrio. Você é livre para tomar as suas decisões. Isso é inalienável, a sua vontade é inalienável. Gente, vamos assim, o objetivo, o foco da live de hoje é fazer você entender isso. Gente, não é partido político, não é governador, não é prefeito, não é polícia, não é militar, não é economia, não é pai, não é mãe, nem Deus. Somente você pode decidir a sua vida. Somente você pode decidir hoje se aliançar com Jesus para todo sempre. Somente você pode decidir hoje que você não vai se render às circunstâncias, que você não vai olhar para as circunstâncias, mas você vai olhar para Deus, que é maior que as circunstâncias. Como eu disse para vocês, Paulo e Silas estavam acorrentados, todo ferido, e eles podiam escolher ficar murmurando, se lamentando. A irmã Heloísa, que está aqui conosco, poderia ter escolhido abaixar a cabeça e falar: como assim? Eu sou pastor e estou com câncer, né? Podia ter falado assim, né, pastor? Ah, a minha vida acabou. Não, ela escolheu continuar louvando e adorando a Deus. E Deus fez um terremoto, né? Transformou, quebrou as cadeias e veio com a cura completa. Aquela situação que ela estava vivendo, que parecia que não tinha fim, teve fim. Então, irmãos, o convite vai ter fim. Esse ano vai ser um ano difícil? Vai, mas vai ter fim. O que nós vamos fazer enquanto esperamos o fim? É isso que Deus pergunta para você hoje. É isso que Deus quer saber de mim e de você. O que nós vamos fazer enquanto nós esperamos concretizar as bênçãos de Deus na nossa vida? Nós vamos louvar, adorar, agradecer pela fé, pelaquilo que nós ainda nem vemos. Nós vamos descansar em Deus, em paz, porque sabemos que a nossa vida está guardada por Ele. Nós vamos agradecer que pelo menos nós fizemos 3 refeições por dia, enquanto tem pessoas nesse exato momento que não têm o que comer. Então, nós vamos estender a mão para o necessitado e acolher aquele que precisa e dar um prato de comida a quem tem fome. O que nós vamos fazer? Nós vamos orar por aqueles que estão pedindo oração para nós. Nós vamos crer que Deus tem todo o poder a despeito das circunstâncias. Só você pode escolher o que você vai fazer. Eu não posso escolher por você. Você não pode escolher por mim. E nem Deus pode escolher por nós. E por que eu estou batendo nessa tecla, gente? Porque hoje nós estamos vivendo uma sociedade robotizada. As pessoas acordam de manhã e já são como um robozinho. Já acorda, põe a mão no celular, vê a mensagem, já acorda e tá tudo no piloto automático. Alguém te manda uma mensagem no WhatsApp, você reproduz, às vezes você nem lê. Você vê uma notícia, você lê só a manchete, você não lê a notícia toda. E aí você, porque o dólar subiu, porque a Bolsa de Valores caiu, porque um ex-presidente foi inocentado, porque teve lockdown e porque teve isso, aquilo, outro, você acha que acabou tudo, que o Brasil tá... Não. Você
precisa decidir não pelas circunstâncias, não pelo que falam para você que é certo ou errado, mas você mesmo é que tem que decidir. Eu pergunto para você, o que interfere nas suas escolhas? Quando você acorda de manhã, o que interfere se você vai ter um dia bom ou um dia ruim? Para quem você dá o seu primeiro bom dia? Existe um livro célebre de um grande pregador, que alguns aqui eu acho que já até leram, quem não leu, leia, porque vale a pena ler, Bom Dia, Espírito Santo. E nesse livro o autor fala que ele acorda de manhã e dá bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo é uma pessoa, ele está aqui conosco agora, ele mora no seu coração, ele quer conversar contigo. Então, será que a gente acorda, né? Aquelas coisas, você acorda com o pé direito, né? Irmãos, todos os dias nós vamos enfrentar um leão. Todos os dias nós vamos ter adversidade. Mas eu te pergunto, o que você vai escolher quando você acordar? Se você voltar nas lives anteriores, eu ensinei um exercício de você blindar as suas emoções, blindar o seu coração, né? Porque hoje em dia tem muito exercício, né? Reprogramação, coaching, um monte de coisa assim. Só que eu quero dizer para você o seguinte, você é livre, então você é que tem que criar o seu jeito de se relacionar com Deus, tá me entendendo? E o exercício consistia assim, as nossas emoções, né, são reações que o nosso organismo tem a fatores externos. Então, por exemplo, se você acorda de manhã e a primeira coisa que você faz é pegar o WhatsApp e aí você abre o WhatsApp e já vê lá uma notícia ruim, né, sobre a sua cidade, por exemplo, etc., não sei, né, aquilo ali já é uma coisa externa que já vai criar uma reação na sua emoção. A emoção está muito ligada também aos 5 sentidos, às sensações, e essa emoção vai gerar um sentimento. Né? Então, por exemplo, imagine que você acorda de manhã e aí você já tem uma notícia terrível sobre a sua cidade, sei lá, vai ter lockdown na sua cidade, você não estava esperando que ia ter, e aí, não, saiu mesmo o decreto, aí de manhã você acorda, a primeira coisa que você fez de manhã foi pegar o seu WhatsApp, estava lá seu amigo que mandou essa mensagem, aí quando você lê essa mensagem, algo externo, cria em você uma emoção, aí essa emoção vai gerar um sentimento. O sentimento ele já é mais enraizado, ele já está lá na sua alma. Aí esse sentimento vai fazer você, de repente, caminhar aquele dia, né? Por exemplo, suponhamos que quando você recebeu essa notícia, a sua emoção foi de raiva. E aí gerou em você um sentimento de ódio, por exemplo, né? Raiva, ódio, né? Vai. Os sentimentos, tá vendo? Uma coisa mais profunda. Tá. Poderia ser também... Você poderia ter ficado aflito e o sentimento ser desesperança. Não sei, cada um vai ter um sentimento em relação ao fato externo, né? Mas o exercício que eu ensinei foi mais ou menos assim. Você acordar de manhã e já conversar com Deus... e escolher no seu espírito um sentimento que vai blindar o seu coração. Então, quando você acorda de manhã e fala assim, bom dia, Espírito Santo. Você é a primeira pessoa que eu quero falar um oi agora de manhã. Porque eu sei que você está aqui, ó, no meu profundo meu coração. Eu sei que hoje você tem algo para mim. E aí, de repente, o Espírito Santo... Tá legal, linda, eu vou deixar gravado, tá? Aí depois, se você puder ler, ouvir, eu vou falar sobre processo volitivo agora. E vai ser bem legal essa parte, porque vai entrar bem nessa parte mais psicológica mesmo, tá? Esse pedacinho que eu tô falando agora já é a introdução da segunda parte da live, que a gente vai falar sobre os processos volitivos, né? Porque a primeira parte foi essa, o foco, você é livre. Agora a segunda parte... processos volitivos. Por que a gente vai falar dessa coisa de processos volitivos? Porque se eu não tiver consciência de que minha vontade é livre e que eu tenho domínio sobre as minhas escolhas e decisões, eu vou deixar
eu vou deixar a minha vida levar. Então, não tem reprogramação mental, não tem psicólogo, não tem ninguém que dê jeito. Se você mesmo não tomar as rédeas da sua vida. Então, depois você assiste lá e continuamos juntas. Deus te abençoe. Obrigada. Então, continuando, gente. O que acontece, né, dentro desse processo que nós estávamos explicando agora? Quando você acorda de manhã, dá bom dia, Espírito Santo, e Deus ministra algo no seu coração, esse algo que Deus ministrou, você vai deixar o Espírito Santo gerar no seu espírito um sentimento. E você se apega nesse sentimento. Por exemplo, você acordou de manhã, né? E aí você ouviu aquela música. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. Fui eu quem te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. Pensa, coisa linda, né? Você acordou de manhã e ouviu essa música, né? Um amigo mandou para você, ou simplesmente você lembrou no seu coração. Você, né? O Espírito Santo te lembrou. E aí você fala, bom dia, Espírito Santo. E aí você ouve essa música. Aí, algo no seu interior vai gerar um sentimento. Por exemplo, você tem um sentimento de... Não sei, que sentimento gerou em você agora aí? Pensa aí esse sentimento. Você ouviu essa canção, que sentimento gerou? Gerou em mim um sentimento assim de pertencimento, de segurança. Não tem aquela coisa assim, Deus está cuidando de mim, né? Se você quiser até compartilhar qual o sentimento que gerou em você, você ouviu essa música, qual o sentimento gerou? Eu quero que você compreenda a beleza que existe nisso. Porque esse sentimento foi gerado em seu espírito de dentro para fora. Então, gente, não adianta você ter uma inteligência emocional, uma reprogramação mental, não adianta você ter até mesmo assim, coisas físicas, né? Atividades físicas, coisas que vão trabalhar o seu corpo. Se você não tiver um conjunto, qual que é o conjunto, né? Qual que é a essência? A nossa essência é espírito. Nós somos espírito. Espírito, alma e corpo. Então, Deus quer que você seja pleno nele. Então, não adianta você fazer uma programação neurolinguística e achar que você vai caminhar assim e vai dar sempre certo assim. Não adianta, porque a vida não é uma programação. Gente, o grande problema, por que eu estou trabalhando esse tema nessa live? Quero que vocês entendam que o grande problema hoje da humanidade é que o inimigo das nossas almas está usando as tecnologias para a gente pensar que a gente é um robô. Você não é um robô, eu não sou um robô. Cada um de nós sente as situações de uma forma, vive de uma forma, se relaciona com Deus de uma forma. Nós não somos um robô. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que você é livre na sua vontade e que você precisa começar do princípio das coisas. O princípio é o que Deus falou com você. O princípio é o que Deus falou no seu coração. O princípio é aquilo que vem de dentro para fora. Não adianta você, por exemplo, falar assim, amanhã eu vou acordar cedo, vou fazer isso, aquilo, outro. Aí você tem todo um calendário, toda uma programação na sua mente, né? Ou você, de repente, vai naquilo que as pessoas estão falando e... Estão me entendendo? Tipo assim, você é livre. E essa liberdade da sua vontade, ela começa no seu íntimo, no mais íntimo do seu ser, no seu espírito. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro para vocês vão entender. Num relacionamento, duas pessoas, elas decidem ser fiéis uma à outra.
Quando a pessoa decide ser fiel, isso tem que vir de lá do íntimo dela. Porque se não vier do íntimo, aparece uma situação, né? Suponhamos então que seja, por exemplo, marido e mulher. Aí acontece uma situação externa, né? Ai, aparece nossa, mas essa mulher muito bonita que apareceu, eu não resisti. A situação externa. Mas quando a pessoa, ela decide ser fiel a outra no seu íntimo, é diferente. Por quê? Porque ela tem um princípio lá dentro. Ela decidiu lá dentro pela sua livre vontade. Eu vou ser fiel a esta outra pessoa. Não sei se vocês estão entendendo aonde eu estou querendo chegar bom, enfim, vamos voltar aqui desde o início. Seja bem-vinda, abençoada. Eu quero ler aqui os comentários. A Marcela disse que quando ouviu a canção, ela sentiu um sentimento de segurança. Amém, glória a Deus, aleluia. A tia Dulce disse: nossa vida tem que ser dirigida por Deus, exatamente. E nós precisamos escolher Deus. É igual aquela outra canção que fala: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Não é assim? Então, nós precisamos escolher. Então, vamos voltar à tônica de tudo, tá? Primeiro ponto, sua vontade é livre. Quando eu chamei o título dessa live, Código Moral, a chave, né, que só você pode abrir, então eu estava querendo reportar aí ao que Deus fez ao nos criar. Somos imagem e semelhança de Deus, nossa vontade é livre e inalienável. É o que nós chamamos de livre-arbítrio. Então você é livre. Eu e você somos livres. Então é você que toma as decisões na sua vida. Agora, segundo ponto da live, como você toma essas decisões? É baseado nas circunstâncias? É baseado numa robotização que a sociedade está fazendo conosco? É baseado num partido político? É baseado no que alguém te falou? É baseado em quantos estão morrendo de Covid hoje? Em que você baseia para tomar a sua decisão? Heloísa acabou de falar: eu escolho Deus. É isso mesmo. Glória a Deus, aleluias. Gente, Flávia falou aqui a paz do Senhor e eu nem respondi, né? A paz do Senhor, Flávia, pastora também, amigona, que Jesus te abençoe. Se tiver ainda aí, dá um salve. Eu fui conversar com o pessoal do Instagram e esqueci do pessoal do Facebook, mas seja bem-vinda, amada. Se não é Flávia que tá aí ainda, se não, dá um oi, amém, glória a Deus, aleluia, Deus é bom o tempo todo. E aí vamos então para a questão dos processos volitivos. Eu acabei de explicar para vocês um exercício que eu ensinei no curso Autoconhecimento e Fé, que Deus me deu esse exercício simples assim para nosso dia a dia, que é esse exercício ligado aos sentimentos, né? Então, a inteligência emocional a partir do espírito, né? Ela vem com a revelação de Deus. Então, quando você tem o seu momento devocional com Deus, ou quando você acorda pela manhã e dá aquele bom dia, Espírito Santo, e conversa com Deus, aí o que vai acontecer? Deus vai ministrar algo no seu coração. Então, isso que ele ministrou no seu espírito, no seu íntimo, no âmago do seu ser, né? Lá no mais profundo, vai gerar um sentimento. Só que estão observando, não é uma emoção gerada por algo externo que levou um sentimento. É algo íntimo que gerou em você um sentimento. Aí o que você vai fazer com esse sentimento? Tia Dulce já fez o curso, Tia Dulce já sabe como é que é. Você vai guardar esse sentimento no seu coração. Porque aí na hora que vier algo externo, né? Por exemplo, a Marcela disse que se sentiu segura ao ouvir a canção. Então ela ficou com a segurança de Deus no seu coração. Aí durante o dia acontece uma situação que a deixaria insegura. Então essa situação externa acontece, ela sente a emoção da insegurança, né? Porque a emoção, gente, é um termômetro. A emoção é o termômetro de Deus. A emoção é coisa boa demais, porque é uma forma de você saber como que você está lidando com as situações. Então, aí ela sente a emoção,
né, de perigo, de medo, e isso vai gerar nela um sentimento de insegurança. Só que aí, nesse exato momento, Marcela vai lembrar, as portas vão se abrir, né? Ela vai lembrar da canção, ela vai lembrar que Deus falou com ela logo pela manhã, que é para ela ter segurança. Olha só, o verso que Deus trouxe para nós hoje. Hebreus 2:1. Eu estou lendo na NVI, é uma tradução bem didática, olha só. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Vou ler de novo. Então você anota aí que depois você lê com calma. Olha só, Hebreus 2:1. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Amém? Então, você precisa prestar atenção no que Deus falou com você de manhã, ou o que Deus está falando com você agora, ou o que Deus falou com você na live passada, né? Marcela está aqui conosco, obrigado pela participação. Marcela teve na live passada, foi incrível, né? Obrigada, amiga, pela participação. Heloísa já falou que vai participar conosco numa próxima live, glória a Deus, já vamos agendar a Heloísa, né? E quem quiser participar também já vai falando aí, porque nós temos que interagir mesmo e trazer aí, compartilhar as bênçãos de Deus nas nossas vidas, né? Então, se você não assistiu a live semana passada, que foi com a Marcela, ficou gravada, vai lá no feed, no IGTV e assiste, tá aí no Facebook também. E semana que vem, a live vai ser com a Dayana Couto, né? Nós vamos estar falando sobre fazer o melhor para Deus. Vai ser incrível a live da semana que vem, você não pode perder, tá? Ela tem, assim, recebido de Deus um dom para ensinar para nós como a gente se colocar na vontade de Deus, no coração de Deus. Marcela comentando aqui, amiga, você é incrível, idem, glória a Deus, aleluia. E Heloísa falando, saudades, Marcela, amém, glória a Deus, Deus é bom o tempo todo, né? Então, pra gente encerrar essa segunda parte da live, né? É exatamente isso que eu estava dizendo para vocês, né? Então, o que interfere nas suas decisões? A primeira coisa nós já vimos, você é livre. A segunda coisa, existe um processo volitivo. Aí, como que esse processo volitivo funciona? Tem uma regra? Não tem. Existe um processo interior em nós que nos faz tomar as decisões. O que eu quero que você entenda é que o que vai interferir nas suas decisões? Primeiro, você tem que ter consciência de que você é livre para escolher. Né? A palavra de Deus diz que todos os dias é colocado diante de nós a vida ou a morte. E a gente precisa escolher. Então, é a sua vontade que vai decidir. Mas o que interfere? São as notícias? São as circunstâncias? São os desejos? É o que uma outra pessoa diz? É uma mensagem que você recebe no WhatsApp? É uma programação já robótica que a sociedade colocou para nós? Né? Um jeito de pensar? É uma ideologia? Né? É uma necessidade fisiológica, uma necessidade física? São os hormônios, né? O que interfere nas suas decisões? Tudo isso é um conjunto, é uma realidade. Nós estamos dentro do mundo. No mundo tereis aflições. Jesus disse, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então nós vivemos no mundo. O nosso corpo tem necessidades. Nós precisamos de segurança, de prazer, alimentação, né? A gente precisa de proteção, etc. Nós precisamos sentir amadas, sentir protegidas, precisamos uns dos outros, precisamos sentir o amor pelas pessoas. Tudo isso nós precisamos. Nós temos desejos, né? Temos necessidades. Agora, temos emoções, temos sentimentos, mas o que vai fazer você tomar a sua decisão? Você vai tomar a sua decisão a partir de quê? Sonho. Ah, tá. Peraí, o povo tá conversando aqui. E eu tô perdendo a conversa. Marcela disse, eu também tô com saudade. Amo muito você, Heloísa. Heloísa, vem pra BH. E Marcela, meu sonho. Amém. Gente, BH é tudo de bom, né? Glória a Deus, aleluia. Cidade maravilhosa. Gente, então,
para a gente indo para a conclusão dessa segunda parte, né? Então, o processo volitivo é essa capacidade que nós temos, né? De juntar tudo isso que está acontecendo conosco, interno, externo, etc., e tomar uma decisão. Então, nós não podemos ignorar isso. Nós não podemos ignorar os sinais do nosso corpo, né? Que é, por exemplo, os desejos, as vontades. Nós não podemos ignorar as interferências externas, né, na nossa vida. Então, nós precisamos filtrar tudo isso, perceber que somos corpo, alma e espírito. Nós não podemos deixar de lado a nossa comunhão com Deus, né? Porque Deus vai falar no nosso íntimo. Ele fala conosco, por exemplo, através das Escrituras, falando quais são as suas promessas, os seus princípios, os seus propósitos, né? Então, tudo isso vai interferir na nossa decisão. Mas nós precisamos compreender como que esse processo acontece. E aí foi que eu dei para vocês aí a dica, né? A dica das emoções, que é você escolher um sentimento de dentro para fora. Escolher um sentimento em Deus para você guardar o seu coração a cada dia. Pode ser uma palavra que você vai meditar durante uma semana, por exemplo, um propósito de jejum e oração. Enfim, algo que Deus vai colocar no seu coração diante do que você está passando e você vai escolher esse sentimento. Esse sentimento vem do seu espírito em comunhão com Deus, através de algo que Deus te falou, e você guarda esse sentimento e na hora que vier a adversidade, você se lembra do que Deus te falou e você persevera no que Deus te falou. Tá? Agora, isso aqui nós estamos falando só do pedacinho das emoções, né? Aí eu quero acrescentar nesse exercício duas outras palavras-chave, tá? Então, eu já havia falado sobre isso numa live, aí o Senhor tem ministrado no meu coração mais duas coisas que acontecem antes desse sentir, que eu chamei aqui de intuir e crer. Então, nós tivemos uma live só sobre intuição, né? Mas, resumidamente, o que eu estou querendo chamar aqui de intuição? Nós temos a intuição sensível, né, ligada aos nossos sentidos, mas nós temos também uma intuição espiritual, né? A intuição espiritual é aquela conexão direta que nós temos com Deus, com o Espírito Santo de Deus, que a gente fala até sentir, né? A gente sente Deus falando e tal, mas na realidade talvez um termo mais próximo seria a gente intui, né? Porque a intuição, ela é diferente, porque ela é um processo de conhecimento direto, né? Ela não é argumentativa. Por exemplo, eu estou conversando com vocês aqui, eu estou argumentando o assunto, né? Passo por passo, até chegar numa conclusão. A intuição, não. Por exemplo, às vezes eu estou falando tudo isso aqui com vocês e de uma coisa que eu falei, Deus já acendeu uma luzinha em você, que é uma intuição. Tipo assim, deu aquela conexão direta para você ter uma revelação de algo de específico para sua vida. Então, a intuição, ela é aquele conhecimento que ele é aprendido instantaneamente. Por exemplo, um artista, ele tem muita intuição das cores que ele vai usar, da forma como ele vai produzir, né, aquela canção, aquele artesanato, né, algo que ele está fazendo. É intuição, né? Então, você está lendo a Bíblia e de repente dá aquele flash bem naquele versículo. Uma intuição, né? Então, a intuição é uma forma de Deus falar conosco. Quando você contempla a natureza, quando você lê a Bíblia, a intuição é uma das formas de Deus falar conosco. Agora, olha que interessante. Esse assunto da intuição, igual eu falei lá na outra live, tem vários filósofos, estudiosos que falam sobre isso. Inclusive, esse tema também da vontade, né? Tem vários estudiosos, filósofos também que falam sobre isso. Não vai dar tempo da gente falar hoje disso aqui, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Às vezes a pessoa tem a intuição, mas ela não crê.
né? Por que eu citei os filósofos? Porque muitos filósofos vão falar dessa intuição espiritual, mas não vão crer que essa intuição espiritual possa estar sendo gerada pelo contato do ser humano com o ser divino. Então, muitas pessoas, por exemplo, elas creem em Deus de uma forma transcendente, aquele Deusão lá, paizão, tal, longe. Não pensa em Deus de forma imanente, né? No sentido assim, um Deus que mesmo sendo esse Deus transcendente que criou todas as coisas, ele escolheu se relacionar com o ser humano. Então, ele se relaciona com o ser humano nesses momentos em que o ser humano o intui, né? Às vezes em circunstâncias, várias formas, né? Que Deus fala conosco. Mas então, esse instante da intuição, ele precisa ser seguido por um outro processo, que é o crer. Então, não adianta nada você ter uma intuição de Deus, ter uma intuição que Deus está falando com você, se você não crê que é Deus falando com você. Hello, seja bem-vindo. Então, dentro do nosso processo volitivo, o que é o processo volitivo? O processo de tomada de decisões, né? Quando Deus fala conosco, ele fala conosco através da intuição. Ele fala no nosso espírito de forma direta, não é argumentativa. Que às vezes a gente chama de revelação, iluminação, né? Eu estou chamando aqui de intuição espiritual. Agora, essa intuição espiritual, ela depende de você crer. Você precisa crer que é Deus falando com você. Agora, como que eu vou crer se é Deus mesmo falando, né? Tem hora que a gente fica na dúvida, tem hora que a gente quer uma confirmação, normal. Inclusive, a própria palavra de Deus nos instrui que a gente deve provar os espíritos, né? Para saber se aquela conexão que nós estamos tendo é com o Espírito de Deus, se é Deus mesmo falando conosco. Então, eu preciso crer. Aí, eu tenho essa intuição, aí, de alguma forma, eu creio que foi Deus que falou comigo, e aí vai gerar aquele sentimento que eu falei com vocês. Amém? Igual, acordei de manhã, dei bom dia, Espírito Santo, e aí Deus vai trazer uma intuição para você naquele dia. Aí eu preciso crer que foi Deus que falou comigo. Uma vez que eu criei, gerou em mim um sentimento. Esse sentimento eu vou guardar, eu vou blindar o meu coração com esse sentimento. Por que blindar? Porque as circunstâncias vão vir de fora para dentro e elas vão tentar abalar a sua fé. Mas eu estou com esse sentimento aqui no meu coração, por exemplo, segurança, né? Então, eu estou com esse sentimento de segurança. Quando vier a situação, o que eu vou fazer? Eu vou lembrar. Eu vou lembrar do que Deus me intuiu. Eu vou lembrar do que eu criei que Deus falou comigo. E aí, quando eu lembrar, o que eu vou fazer? Eu vou pensar. Crer é também pensar, né? Eu vou pensar e aí eu vou agir. Então, eu vou tomar as minhas decisões baseadas naquilo que Deus me intuiu. Então, Paulo e Silas tinham acabado de expulsar um espírito de adivinhação de uma jovem e foram açoitados e presos. E ali na prisão, eles poderiam tomar várias decisões. Eles poderiam pensar que Deus os abandonou. Eles poderiam se sentir abandonados. Eles poderiam se sentir inseguros. Mas eles lembraram de alguma coisa que Deus já tinha intuído no espírito deles. E eles creram. E eles lembraram e o que eles fizeram? Tomaram uma decisão de orar e adorar a Deus. Essa decisão levou uma ação. E essa ação deles não foi uma ação só natural. Foi uma ação espiritual. Porque houve um terremoto e eles foram livres da prisão. Amém? Então, que possamos entender a importância dos processos volitivos na nossa vida. A importância de iniciar esse ciclo no espírito. Talvez você esteja por exemplo, na parte do pensar e não na parte do lembrar, na parte do decidir e não na parte do intuir, não sei.
né? Às vezes Deus vai falar com você, esse processo não vai ser linear, mas é importante que você entenda esse processo. Quantas e quantas vezes a palavra de Deus fala não tema, fala crer, fala para lembrar. Exatamente porque, para a gente manter a nossa vontade alinhada com a vontade de Deus, nós precisamos ter consciência do que nós estamos vivendo. Nós precisamos ter consciência de onde está vindo as nossas emoções, de onde está vindo os nossos sentimentos, de onde está vindo os nossos pensamentos. Então, de alguma forma, você tem que achar esse fio da meada, né, no seu íntimo, para se reconectar com Deus e seguir o que Deus tem de bom para você. Então, você é livre para fazer isso. Então, eu vejo hoje que um grande problema que nós estamos passando na humanidade é que as pessoas não querem mais tomar decisões, as pessoas não querem mais ser livres, as pessoas querem achar tudo pronto. Então a pessoa quer achar, por exemplo, um pastor que vai pegar na mão dele e já vai resolver o problema. Elas acham que Jesus vai vir assim, pronto, fazer por ela. E não é. Nós precisamos pensar, crer também é pensar. Nós precisamos pensar para tomar as nossas decisões. Nós precisamos distinguir os espíritos, ter discernimento de espírito, ter domínio próprio. Nós precisamos entender como nós funcionamos por dentro, conhecer a nós mesmos. Nós precisamos entender que o nosso Deus está acima das circunstâncias. Então, tudo isso são problemas que eu tenho observado hoje. As pessoas não querem mais pensar, as pessoas querem tudo pronto. E as pessoas querem que outros tomem as decisões para elas. E eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes você acha que as pessoas são outras pessoas, não é a gente, mas é a gente mesmo. Porque nós estamos ficando preguiçosos, né? Nós vamos a cada dia encurtando os processos. Cada dia querendo uma coisa mais rápida. A gente já quer um devocional pronto. A gente já quer achar a pregação pronta, né? E não é assim. Deus vai gerar algo em você. Por exemplo, Deus tem gerado em mim e tudo que eu tô falando, tem mais de anos que Deus está gerando isso em mim. Pelas dificuldades que eu tive na minha vida, de questões emocionais, vivenciais, relacionamentos, que Deus foi me ensinando isso. Como tomar posse dessa liberdade que Ele já nos deu. E como que funciona isso em nós. E como que não adianta você pegar uma receita pronta de uma outra pessoa. Porque para cada situação, Deus vai falar com você de uma forma diferente. Cada um de nós vai ter uma intuição diferente, uma forma diferente de estar com Deus. A única coisa que não muda é o nosso Deus que é inabalável, são os princípios, as promessas, né? E os propósitos de Deus. Amém? Tia Dulce falando aqui, quando estamos em comunhão com Deus, temos a certeza de saber que é Deus que está falando conosco. Exatamente. Né? E essa certeza é gerada de várias formas, né? Agora, tem um detalhezinho também, Tia Dulce, da intuição. Às vezes, porque o Espírito Santo, ele não invade, né, o Espírito Santo, ele é muito cavalheiro. Seja bem-vindo. Então, o que acontece quando Deus fala conosco, a intuição? Às vezes, Deus fala de uma forma tão sutil que a gente perde ali o time, né? Às vezes Deus fala e a gente meio que fica boiando, né? Não percebe que é Deus falando, não tem? Então, por isso que esse intuir e crer, né? É algo muito importante. Que às vezes Deus está falando e a gente não está percebendo o que ele está falando. Mas ele vai lembrar, ele vai repetir, né? Deus é muito didático, né? Então, processo volitivo. Quais são os passos do processo volitivo, né? Desse processo que nós temos interiormente, em termos da nossa vontade livre. Intuir, crer, sentir, lembrar, pensar, decidir e agir. Eu vou escrever lá no vídeo,
esse processo volitivo, esses passos. E em outras lives a gente vai aprofundar mais isso, amém? Então é um tema que a gente está abordando na realidade desde o ano passado. Então tem uma live só sobre essa questão das emoções e hoje nós falamos da vontade, né? Que a sua vontade é livre, então você precisa entender como você toma decisões para que você tome decisões a partir do que Deus falar com você, né? E não é uma tarefa fácil, é uma tarefa diária. E Deus, ele na realidade, ele não quer robôs. Ele quer que você dialogue com ele, como um pai e um filho. E aí vocês vão conversando e tomando decisões juntos. Deus não quer falar assim, faz isso, faz aquilo. Não. Deus não quer robô. Deus quer saber o que você está sentindo. Deus quer saber o que você pensa. Deus respeita as suas escolhas. Vai ter coisa que você vai escolher porque você vai pensar, poxa, isso é melhor para mim e ele vai respeitar isso. Às vezes Deus pode te pedir uma coisa que você não dá conta. E você vai virar para ele e falar, Deus, eu não dou conta. E aí? Natural, assim, não tem? Então, o que Deus mais quer é isso. É essa intimidade. Então, cada vez que passa, a tendência, né, como a tia Dulce falou, né, quanto mais comunhão a gente tem com Deus, mais íntimo a gente vai ficando, mais a gente vai gostando de se relacionar com Ele, né? Igual eu tava preparando para essa live de hoje, né? E conversando com o Espírito Santo, mas qual palavra, Senhor, para essa live? Qual palavra? Aí ontem eu liguei para minha pastora para conversar um pouco com ela. Enquanto eu tava falando com ela sobre a live e tudo, o Espírito Santo ministrou Paulo e Silas na prisão. Porque Paulo e Silas na prisão é um exemplo da decisão. Eles tinham tudo para decidir o contrário. E uma simples decisão que eles tomaram foi a salvação de todos ali naquela prisão. Eles não sabiam o que ia acontecer. Deus talvez não falou nada. Vocês vão adorar agora que eu vou soltar vocês. Né? Eles adoraram porque eles decidiram, eles quiseram adorar. Eles não adoraram pensando assim, nós vamos adorar, então as portas da prisão vão se abrir. Entendem onde que eu tô querendo chegar? Né? Eu li também uma coisa sobre isso que eu achei muito incrível. Porque às vezes a gente pensa a espiritualidade, mede a espiritualidade pelas manifestações externas. E não é. A espiritualidade, ela tá ligada ao que a gente faz no nosso natural também, no nosso dia a dia. É demonstrar uma empatia, um carinho, é um sorriso, é um bom dia, é um boa tarde, é um Deus te abençoe. Aquilo que a gente faz naturalmente, a gente serve os irmãos naturalmente, faz o bem naturalmente, né? Igual, por exemplo, a Dulce que cuida da vovó. Então ela faz aquilo com amor naturalmente. E ali o Espírito Santo vai ministrando na vida da pessoa naturalmente. Então assim, Deus não tá tão preocupado, talvez, né? Em grandes coisas, né? Sei lá, a gente orar alto, né? Falar, eu sou empolgada, né? Eu gosto de orar alto, falar alto. Louvar alto, né? Sou escandalosa. Mas o que Deus quer ver mesmo no dia a dia, as nossas respostas. E à medida que a gente vai tendo comunhão com Ele, as nossas respostas e decisões vão ficando mais afinadas ali com o que Ele quer, não tem? Ele vai afinando o nosso ouvido. Olha, gente, eu não estou sabendo descrever, mas é muito bom ter comunhão com Deus, né? É muito bom quando a gente teme a Deus, a gente é amigo íntimo dele, quando a gente se dispõe a estar com ele, e a gente se desprende de tanta coisa, né? Porque o mundo é cheio de tanta coisa, né? E a gente faz as coisas com amor, a gente faz porque a gente quer o melhor para nós, para o outro. É bem isso aí. E é o tema da nossa próxima live. Então até a próxima live. Eu tenho que dar tchau, senão eu fico aqui até 00:30 conversando. E a gente
não encerra a live. Amém? Então, um beijo grande para vocês duas princesas lindas que ficaram até o final. Que Jesus nos abençoe profundamente, nos guarde, nos livre de todo mal. E vai ficar lá gravado, compartilha com as amigas a live. E até semana que vem. Que o Senhor nos abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém. Com Deus.